A paz do Senhor para os irmãos. Amém, irmãos? Glorificamos a Deus por mais esse dia, estamos aqui na presença do Senhor. O pastor Valdemir me fez o convite para estar aqui ministrando, parte desse estudo, a Epístola de Tiago. O pastor Daniel deu a introdução, o pastor Valdemir semana passada deu continuidade. E aprove a Deus que eu estivesse aqui ministrando hoje, capítulo de número 2. Nós vamos tentar chegar até o versículo de número 13, mas eu gostaria de tomar por base apenas o versículo 1. Como é de costume, nós vamos ler cada um dos versículos para nós não ficarmos repetindo, os versículos. Então nós vamos estar lendo o versículo 1, que é praticamente a base do que nós vamos falar hoje. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede aqui estarmos. Louvo a Ti, Senhor, por esta oportunidade, mas peço mais uma vez que o Senhor venha usar a minha vida como canal de bênção, que possamos sair daqui alimentados, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é que sacia a sede, e por isso precisamos, Senhor, de Ti a cada dia, para podermos, Senhor, transpor as barreiras e as dificuldades em nosso cotidiano. Rogamos a Ti nesta noite, Senhor, as Tuas mãos sejam sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis tomar os assentos? O texto que nós lemos, irmãos, diz assim: meus irmãos, não tenhas a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Primeiro de tudo, nós temos que saber o que é a acepção. O que é acepção, irmãos? Separação? Que? Diferenciação. Olha só, irmãos, a palavra acepção, no original dela, latim, fala de receber, acolhimento. Acepção, receber, acolhimento. Correto? Só que no sentido bíblico aqui aplicado, está falando de tratar pessoas de modos diferenciados. Ou seja, é no sentido de beneficiar algumas pessoas sobre outras, ou dar atenção especial a pessoas por causa da sua riqueza. Olha só, seu estatuto social, sua posição de autoridade, sua popularidade, sua aparência ou influência. Então, quando nós fazemos acepção de pessoa, é porque muitas vezes aquela pessoa tem uma posição, tem um dinheirinho a mais, tem uma posição de destaque, ou muitas vezes pode me render alguma coisa em troca, um privilégio, e aí dá-se o que a gente chama de um atendimento VIP, Trata aquela pessoa de forma diferente de outro que não tem a mesma condição. Isso é acepção de pessoa. Agora eu pergunto, quem serve a Deus pode fazer acepção de pessoa? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Olha o que diz no capítulo 10, versículo de número 34 de Atos dos Apóstolos. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. É claro que o contexto aqui, irmãos, se nós formos ler, está falando da evangelização dos gentios, porque nós sabemos que o evangelho era pregado apenas aos judeus, só que os gentios começaram a abraçar, e aí Pedro teve que se justificar o porquê dele estar evangelizando determinadas pessoas. Todo mundo conhece a história. E aí ele diz assim que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja,
Deus veio tanto para os judeus como para os gentios. Deus veio tanto para os pobres como também para os ricos. Deus veio também para os brancos como também para os negros. Deus não faz acepção de pessoa. E por que eu e você fazemos acepção? Você já viu alguém que faça acepção de pessoa? Tratamento VIP, né? Eu conheci um pastor, irmão, que ele era assim. Se a pessoa tinha um anel de doutorado no dedo, tinha uma posição política, misericórdia. Mas ele era meu pastor presidente, não é daqui não, tá? E quando ele passava por mim, parecia que eu nem existia. Ele morreu sem me dar uma paz do Senhor, ainda que eu passava por ele e dava paz do Senhor, que eu tenho que fazer a minha parte. Isso é nada mais, nada menos do que acepção de pessoa. E tem pessoas que se aproximam de determinados indivíduos por causa da posição e do status. Se ele se aproximar, ele pode ter alguns privilégios. E isso é acepção de pessoa, porque diante de Deus nós estamos no mesmo patamar. Quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu estava até a comparar. Qual a diferença, irmão? Nós sabemos aqui que na igreja aqui tem zelador, zeladora. Qual a diferença do zelador para o pastor presidente diante de Deus? Qual é a diferença? Nenhuma. A única diferença é que o pastor presidente tem mais responsabilidade, vai ser cobrado mais, mas diante de Deus somos todos iguais, e é essa visão que nós temos que ter do reino dos céus. Aleluia. Tiago capítulo 2, versículo de número 2 diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, olha só, se entrar com anel no dedo, anel de ouro, né? Com aquela passa 007, né? Toda pessoa, opa, esse aí é um homem de posição. Mas se entrar alguém com a roupinha sórdida, aí eu estava lembrando que a minha mãe dizia o seguinte: irmão, a roupa pode ser até velha, o colarinho pode estar até polido, mas se tiver lavadinho, passadinho, você está bem vestido. E nós, como servos do Senhor, temos que tratar da mesma forma. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando nós vemos alguém com a roupa diferente, né, bem vestida, a impressão é que aquela pessoa ali tem dinheiro, tem posses, né? Eu lembro que eu e minha esposa, irmão, nós sempre gostamos de nos vestirmos bem, ainda que quase sempre as nossas roupas são todas ganhadas. Somos igual a Abraão, andamos pela fé, irmão, quase toda. E eu não brinco não, irmão, quando eu falo isso para engrandecimento do nome santo do Senhor, porque Deus quando quer, Ele faz. Ele sabe, Ele sempre me sustentou, porque Ele é poderoso, Ele sabe as nossas necessidades, e nós não precisamos ficar mendigando não, irmão, pedindo não, porque Ele sabe, antes que a gente abra a boca, Ele sabe. E tinha uma determinada irmã que eu não era pastor ainda de Sotema, era membro de Sotema, e ela começou a se aproximar da gente, achava que a gente tinha dinheiro. Mas aí um dia, Tiago, ela entrou lá dentro de casa, ela quase caiu de costas. O meu sofá, pastor Cláudio de vez em quando ia lá, quando ele sentava, irmão, o sofá tinha um buraco, vazava quase no chão. E aí, eu não falo isso, irmão, sem brincadeira. Colocava uma espuma, mas não dava avanço não, ainda mais pastor Cláudio, né, esbelto que só ele. E aí,
Só que aquela irmã, quando entrou lá dentro de casa, ela ficou escandalizada, porque ela achou que a gente tinha dinheiro, só porque a gente se vestia bem. E eu aprendi, irmão, para vir para a casa do Senhor, você tem que se vestir bem. Com a sua melhor roupa. Ainda que durante os tempos, né? Pode haver tempo de sequidão, né? Tempo de deserto. E Deus faz isso. Eu costumo dizer, irmão, que eu tenho roupas minhas, que tem 15, eu tenho uma camisa minha que é da época que eu era líder da mocidade. Aí você vai andando no deserto e a roupa vai crescendo de acordo com a... Você vai, mas está arrumadinha, passadinha, está limpinho, irmão? Glória a Deus, eu venho para a igreja. Aleluia. No capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Misericórdia. Ou seja, veste bonita, terno de microfibra, né? Aquela risca de giz, né? Italiano, de linho, tratamento VIP, sala VIP, ar-condicionado, primeiro assento, acolchoado, tudo mais. Mas se o pobre coitado não tem dinheiro, se ele não tem condição financeira, né? Carrinho dele, quando vai fechar a porta quase cai, né? Fica dando aqueles estalos, né? Ou então fica igual o meu, tem 4 meses que está lá parado. Fui comprar uma peça, mas o mecânico abençoado me mandou comprar uma peça e não era. Isso acontece. Mas glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aquele que tem uma vestimenta ou uma posição, parecer que tem posição, muitas vezes tem, esse tem tratamento VIP. Mas o outro, que não tem uma boa condição, fica em pé. Ou então, irmãos, essa parte aqui do estrado dos meus pés é que me chama a atenção. Os irmãos já ouviram falar? Estrado, irmãos, é aquele lugar onde você apoia os pés. Não tem quando você senta e aí embaixo da mesa tem aquele lugarzinho que você coloca o pé? É a mesma coisa. O problema é o tratamento diferenciado. O rico assenta no lugar privilegiado, já o pobre em pé, ou abaixo do estrado, ou no escabelo. Quando diz escabelo dos meus pés, é o lugar inferior, abaixo. Isso fala de humilhação, irmãos. E diante de Deus, irmãos, como nós falamos, somos todos iguais. Todos nós fomos reconciliados em Cristo Jesus pelo seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Todos nós foi pagado o mesmo preço de sangue. E todos nós recebemos o mesmo amor de Deus derramado em nossos corações. Mas por que muitas vezes esse tratamento diferenciado? Por que muitas vezes esse olhar de julgamento por uma pessoa não ter um poder aquisitivo, não ter um carro do ano? No reino do céu não existe isso, irmão. Meu pastor, mas é pecado ter riqueza? Não. É pecado ter bens? Não. Pecado, irmãos, é o seu coração estar nessa riqueza. E pecado é aquele que trata você diferente por aquilo que você possui. Aleluia. Como o pastor Daniel falou, irmãos, a epístola de Tiago é uma epístola exortativa. Não é uma epístola de você dar glória a Deus e aleluia, exceto se você for crente mesmo, né? Porque a epístola de Tiago é para você ouvir aquilo que vai contra você, contra a sua natureza, contra o seu ego. E muitas vezes, irmão, transgredimos conhecendo a palavra de Deus.
conhecendo a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo de número 4, diz assim: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes dos maus pensamentos? Olha que pensamento mau esse. Eu tratar uma pessoa diferente, porque aquela pessoa possui riquezas, possui bem. Nós, irmãos, não podemos fazer pré-julgamento, não. Porque o céu é para os humildes. O próprio Jesus deu exemplo disso. O interessante é que a Bíblia diz assim, que ele não quis ser igual a Deus. Não, ele despiu-se da sua glória. Fez-se réu por mim e por você. E o exemplo maior nas nossas vidas, irmão, é Jesus Cristo. E ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Humildade, irmão. Sabe o que significa humildade? É não querer se aparecer, não querer ser maior do que o outro, estar em pé de igualdade com todos que estão dentro da igreja. Todos nós somos iguais, irmãos. Eu não quero ser maior do que ninguém, muito pelo contrário, tenho que ser o menor, é o que a Bíblia nos diz. Mas há uma ideia demoníaca aí no mundo, irmãos, e eu acredito que dentro da igreja não tem isso, que você vale aquilo que você tem. E no reino do céu, você vale aquilo que você é. Para o mundo, você vale aquilo que você tem. Mas no reino dos céus, você vale aquilo que você é. Se você é humilde, se você é manso, se você é benigno, se você é justo, aí sim, aí você tem valor no reino dos céus. Humildade, irmão. Humildade, não querer ser maior do que ninguém, muito pelo contrário, ser o menor. Lembra de Jesus? Eu gosto muito daquela passagem que Jesus vai lá e pega, né? Vai lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro diz assim: não, mestre. Lembra do escabelo dos seus pés? Porque, irmãos, os judeus quando andavam, o pé dele ficava todo sujo. E por isso colocar alguém no escabelo dos pés era modo de humilhação. Estrado, era forma de humilhação. E aí, quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala assim: não, mestre, tu não vai lavar os meus pés não. Como é que pode? Sendo o Senhor, mestre, Senhor dos senhores, como vai lavar os meus pés? Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Sabe por quê, irmãos? Jesus estava ensinando ali que para eu herdar o reino dos céus, eu tenho que andar nos mesmos passos dele, eu tenho que fazer as mesmas coisas que ele fez. E você não vê Jesus em momento algum se mostrando, ostentando, muito pelo contrário, cada vez mais humilde. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Versículo de número 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolher Deus aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Pobre na Bíblia, irmãos, pode se referir ao poder aquisitivo e também humildade e dependência de Deus. Muitas vezes na Bíblia Sagrada você vai encontrar referências falando acerca de poder aquisitivo. O próprio texto aqui de Tiago está falando acerca disso. Mas também fala de humildade, de dependência de Deus. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3, diz assim, Mateus 5:3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O cristão, irmãos, ele pode ter falta de riquezas, de bens. Lembra da igreja de Esmirna, em Apocalipse? Não tinha riqueza, era pobre, mas em compensação era cheia da graça de Deus, cheia do poder de Deus, cheio da unção de Deus. E nós, irmãos, quando estamos na presença do Senhor, quando estamos aqui adorando o Senhor, nós também estamos em pé de igualdade. Nós sabemos de uma coisa: os céus são para aqueles que lutam, para aqueles que buscam a presença do Senhor. Aleluia. Capítulo 2, versículo de número 9, olha o que o Senhor diz à igreja de Esmirna: eu sei as suas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico. Tu és rico. Rico em quê? Aleluia. Eu lembro de uma determinada história, eu gosto muito de, e até uma canção, né? Aquele Zé da Roça, e aí ele diz assim que tinha um moço na colônia lá, né? Na fazenda, o irmão Miguel, ele teve um sonho, e nesse sonho, o dono da fazenda, né, teve um sonho, e nesse sonho, o homem mais rico morria. E aí ele foi lá dizer para o irmão Miguel, né? Ai, irmão Miguel, eu estou aqui atribulado, ora por mim, porque eu tive um sonho, e nesse sonho o homem mais rico da fazenda morria. E aquilo ele ficou assim, com o coração, porque ele é o mais rico. Só que para surpresa dele, irmão, pouco tempo depois, quem morreu foi o irmão Miguel. Moral da história: o mais rico não era ele que possuía bens, o mais rico não era ele que tinha dinheiro, mas o mais rico era o irmão Miguel, que tinha a presença do Senhor em sua vida. Eu e você somos ricos, irmão. O mundo aí fora não pode possuir a riqueza que nós temos. Aleluia. A riqueza nossa, irmãos, não é aqui dessa terra. A nossa riqueza está no céu. Nós lá vamos ter uma mansão de ouro. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Mas muitos crentes, irmão, pode ser como a igreja de Laodiceia. Olha no capítulo 3, versículo de número 17 de Apocalipse, olha o que diz: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Palavra dura essa, né? E infelizmente eu e você podemos receber essa palavra. Nós podemos muitas vezes termos aceitação do mundo e aceitação de até algumas pessoas, mas Deus lá no céu não nos reconhece, não nos vê, porque aqui está dizendo: e não sabe que tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Laodiceia, irmãos, o texto diz que ela não era quente nem fria, era morna. E o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. Que eu e você venhamos a nos guardarmos, irmãos, de fazermos acepção de pessoa, e principalmente acharmos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém, nós mesmos conseguimos nos manter. Não, ninguém consegue viver sozinho. Cada um de nós precisamos um do outro. Imagina a mão sem o braço.
Imagina o corpo sem a perna, até consegue sobreviver no mundo, mas no mundo espiritual, irmãos, cada um de nós temos uma função e cada um de nós precisamos um do outro. Quem está compreendendo, irmãos, o que eu estou falando? Eu sei que é difícil dar glória a Deus, mas é a realidade. É a realidade. E tem muita gente, irmão, que se acha. O interessante, Mailane, que se a gente for olhar, principalmente você vai para o interior. Eu, por exemplo, já fiz leitura da Luz, irmãos, na casa do dono da Chocolate Garoto, lá na Praia da Costa. Não sei se ele mora lá ainda, tem muitos anos que eu saí dessa área. Só que o dia que eu vi aquele homem dentro do quintal, que é uma mansão, né, na Praia da Costa, eu não acreditava que ele era o dono da Chocolate Garoto, irmão. Porque o homem andava todo humilde, todo simplesinho, e parecia que ele era um empregado. Da mesma forma no interior, você vê pessoas que têm condição financeira, e até mesmo aqui, mas são humildes. E tem pessoas, irmãos, que não têm nada, e se acha o rei da cocada preta, se acha o bambambam, se acha o maioral, e ele acha que ele manda na igreja também, porque tem uma determinada posição, um determinado status. Ei, aqui na igreja todos somos iguais, do menor ao maior. A diferença é a responsabilidade que está sobre os ombros de cada um. O Senhor vai requerer de mim mais do que determinados irmãos, e assim sucessivamente. Aleluia. Quem ama a Deus, irmãos, não faz acepção de pessoa. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não sou eu que estou falando, não, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, cada um considere o outro superior. E quando você, irmãos, tem esse sentimento e esse pensamento em seu coração que o seu irmão é superior a você, em momento algum você vai tratá-lo diferente. Não, muito pelo contrário, você vai amá-lo e vai honrá-lo em tudo. Olha o versículo de número 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quando no reino dos céus, irmãos, no reino dos céus, vale o que o meu irmão precisa, e não o que eu preciso. Não. Outra coisa, quando eu vou tratar com meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa para ele, mas não querendo nada em troca, pastor Valdenir. A minha mão direita dá, a esquerda, nada disso. Não. É por amor. E tudo que nós fazemos por amor, irmãos, não nos pesa. Tudo que nós fazemos, se você faz qualquer coisa para Deus por amor, irmãos, você não vai sentir aquilo pesado. Muito pelo contrário, você vai ter prazer, aleluia, de fazer porque é para Deus. Versículo de número 5, assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De quê? De humildade, de não querer ser maior. Não, muito pelo contrário, ele se fez servo, se fez réu, por mim e por você. Olha o versículo de número 6. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime o rico, e não vos arrastam aos tribunais? Como eu falei, irmão, ter riqueza não é problema. O problema é quando o seu coração está na riqueza. E muitas vezes você subjuga outra pessoa porque você tem poder aquisitivo. Aqui mesmo diz
que os ricos muitas vezes levam o pobre para o tribunal, sabe por quê? Porque o pobre não tem condição de pagar um advogado. E nos dias de hoje também está até difícil, né, irmão? Nosso judiciário, só a misericórdia de Deus, né? Imagina, nos dias de hoje, quem tem mais dinheiro, irmão, pode ter certeza que vai ser absolvido. E se você não tem um poder, tiver condição de pagar um advogado, você vai sucumbir, você vai perder. Quando a pessoa tem a confiança no dinheiro, irmãos, a soberba logo vem ao coração. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi na Pedra Alegre, nós fomos numa caravana, fizemos vigília, foi uma benção. Deus batizou com o Espírito Santo. O interessante é que nós chegamos na Pedra Alegre mais crente, irmão, porque subimos no grupo de jovens, né? Ou no grupo de jovens, Marcelino, irmã Marta, várias pessoas, e nós fomos. E quando chegamos em Itarana, o rapaz veio num caminhão para nos levar. Nós fomos na boleia do caminhão. Irmão, nunca tinha subido aquilo ali. E quando a gente olhava, Itarana foi ficando pequenininha assim, os crentes começaram a orar, dar glória a Deus, todo mundo crente. Aí chegamos lá, e outros irmãos foram de carro. E teve um irmão de uma das nossas congregações, que ele tinha acabado de receber uma bolada, irmão, um dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E ele estava com o carro zerado, que ele tinha acabado de chegar lá na Pedra Alegre. Glória a Deus, irmão, Deus deu condição, compre mesmo. Mas escute o que eu quero te dizer. E eu aprendi, eu costumo dizer que eu tenho que aprender, a gente tem que aprender com o erro dos outros. E à noite, aquele irmão estava num determinado lugar, escuro, e ele saiu, e lá tem uma trilha principal, tem um caminho principal, e ele saiu de uma grota, no carrão dele voando, e vinha passando um morador lá de cima, no fusquinha, e ele, do jeito que ele veio, ele bateu no carro, só que ele estava errado, porque a pessoa estava na principal, e ele saiu do meio da grota, como diz o pessoal, brotou, né? E bateu. O rapaz do fusquinha saiu, você sabe como é que é fusquinha, né, irmão? Bateu, ficou quase intacto, o outro quase que deu PT, né? Mas ele saiu, o rapaz saiu, se machucou, o outro, rapaz, como é que você veio desse jeito? O irmão, o crente, exaltado, e a gente estava na beira, né, escutando aquilo. Ele falou assim: rapaz, eu tenho dinheiro para te comprar, desse jeito. Na hora da discussão, né, o rapaz, não, mas você está errado, tá? E aí ele falou assim, que ele tinha dinheiro para comprar, e não sabia ele, irmão, que aquele rapaz, aquele moço era o homem mais rico lá de cima da Pedra Alegre, não tinha águas marinhas para sair pelo ladrão, como diz o pessoal lá de cima. E ele achando que ele era o rei da cocada preta, porque tinha recebido uma... Aí depois de um tempo, eu fui fazer uma visita a esse irmão, e ele estava reclamando, que ele havia perdido tudo. Algumas pessoas, se aproximaram dele, porque ele tinha recebido uma bolada, ele emprestou o dinheiro e não recebeu mais. E ele falou comigo o seguinte, irmão, falei assim: pastor, aquele dia lá em cima na Pedra Alegre, eu vi que eu estava soberbo, porque eu falei com aquele moço que eu podia comprá-lo. Quem sou eu para comprar alguém? Mas a soberba, o dinheiro subiu à minha mente, e eu me exaltei, e por isso o Senhor me abateu. Irmãos, a soberba precede a ruína. Se você tem poder aquisitivo, glorifique a Deus com isso, exalte o Senhor, porque Ele te deu condição, mas seja humilde, aleluia, como Jesus é humilde. Olha só, capítulo 2, versículo de número 7, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Irmãos,
aqueles que têm dinheiro e que não têm temor a Deus, blasfemam de nós, sabe por causa de quê? E de Jesus. Porque olha para nós e acha que a gente é doido, irmão. Acha que a gente é maluco. Uma vez um moço falou assim: irmão, não sei como é que o senhor consegue passar. Eu mostrei minha carteira para ele, na época tinha R$10 só. Como é que você consegue passar com R$10? Eu falei: meu filho, eu vivo pela fé. E Deus providencia. Deus providencia. Entendeu? Graças a Deus por isso. Se tem muito, louvado seja o nome do Senhor. Mas como Deus me ensinou uma vez, se não tiver, estala um ovinho, come assim mesmo e vai dando glória a Deus. Mas algumas pessoas não acreditam, irmão, nesse sobrenatural. E até algumas pessoas dentro da igreja mesmo não acreditam mais nessas coisas que Deus faz, que Deus age. Muitas pessoas estão confiando na força do seu braço, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Quantos creem nisso, irmão, que o Senhor providencia? Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor. Versículo de número 8: todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo bem fazeis. Irmãos, essa lei real, só isso aqui já dá um estudo, irmão. O que é a lei real? A lei régia. O que rege no nosso meio? O amor. A lei régia é a lei do amor. Lá no Decálogo, o Senhor deu 10 mandamentos lá a Moisés. Êxodo capítulo de número 20, se você for ler, você vai ver lá. Mas Jesus resumiu em Mateus capítulo 22, versículo de número 37 a 40, ele diz assim que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpre toda a lei, e dela depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo se resume em quem? Em Jesus Cristo, irmão. Tudo se resume no amor. Quem ama não faz acepção. Quem ama perdoa. Quem ama valoriza. Quem ama está ombro a ombro. Quem ama não difama. Aleluia. E a maior definição de Deus, irmão, Deus é amor. Olha só, Deus é amor. Tanto amor que a Bíblia nos diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo. A maior definição de Deus é o amor. Capítulo 2, versículo 9: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressor. Para que serve a lei? Para que serve a lei? Para mostrar o erro, aonde você está errando, e também dar respaldo para a correção. Porque não adianta. Por exemplo, sinal está vermelho, eu vou lá, passo o sinal vermelho, vou receber a multa. Aconteceu o ano passado, eu fiquei triste, né, irmão? R$130, eu lá no contorno, a via de 60 km por hora, eu passei a 68, pouca coisinha a mais, né? Mas recebi a multa. E aí, vai chorar por quê? A via não era de 60 km, por que eu passei a 68? E logo perto do radar, né? Então a gente é sujeito, irmão. Se você transgride, você é sujeito à penalidade. Então a lei, irmãos, veio para isso, para mostrar a transgressão, mostrar o seu erro. E o pior de tudo, irmãos, eu e você, se errarmos, nós erramos, e a Bíblia chama isso de iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Falta de retidão, falta de equidade. É pecado consciente, porque eu e você conhecemos a lei. Aqui, ó,
a lei aqui, ó, perfeita. Nós o conhecemos. E quando nós erramos, nos fazemos transgressores. Pecamos contra Deus. E principalmente pecamos contra o nosso próximo. Olha o versículo de número 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Não adianta você dizer que é crente. Ah, pastor, eu não adultero. Ah, pastor, eu não roubo. Glória a Deus por isso. Mas você muitas vezes cobiça, conta mentira, inveja, semeia contenda, não perdoa, porque adultério, essas coisas, roubo, irmão, a pessoa vem cá porque são intitulados pecados para a morte, né? A igreja, para não trazer escândalo. Mas essas coisinhas também nos fazem transgressores da lei. E aí? No céu não entra nada que contamine, irmãos. Só entra os limpos, só entra os salvos. Eu sei, irmão, que cotidianamente nós pecamos. Mas nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa. Temos que lutar contra o nosso eu, a nossa soberba. Porque nós não somos nada sem Jesus Cristo. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Tudo que nós somos foi Ele que nos fez ser, irmãos. Aleluia! E é através do poder da palavra do Senhor que somos lapidados. Somos transformados, irmão, pelo poder da palavra. Mas muitos estão tendo comichões nos ouvidos de ouvir a verdade. Você vinha aqui dizer, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Irmão, isso aí é consequência da sua fidelidade para com Deus. Verdadeiramente Ele vai te dar, vai te colocar em lugar de destaque, se você tiver uma vida de retidão com Ele. Se a palavra dele seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia. Olha o que diz o versículo de número 11, aquilo que nós acabamos de falar. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Mas o que me chama a atenção é que tudo aquilo que nós falamos, irmãos, versículo de número 12, assim falai e assim procedei. Hoje muitas vezes existem pessoas que dizem o seguinte: ele chega para você, ele te ensina uma coisa, mas quando você vai puxar a ficha, está mais sujo do que tudo. Sabe por quê? Ele prega aquilo que ele não vive. Ele fala aquilo que ele não é. Ele ensina para os outros. E Jesus chama isso de hipocrisia. Porque aquilo que eu ensino, irmãos, eu tenho que praticar. Assim falai, assim procedei. Mas os hipócritas não. Vestem a capa de santidade, mostram para os outros que é uma coisa, mas a vida dele está toda suja, cheia de transgressões, cheia de erro, e quer corrigir a casa dos outros, mas não corrige a sua casa, não corrige a si mesmo. Aleluia. Versículo de número 12, nós já lemos o início aqui, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Tiago que gosta, né? O que é a lei da liberdade? Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres. Cristo nos chamou para a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Somos livres. Agora nós temos que ver que nem tudo nos convém, né, irmãos? Olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Não os useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. Olha só, mas servi-vos uns aos outros. O que nós estamos falando aqui, irmão, é para servir, é para nos ajudarmos. Ó, colocar no ombro quando está cansado, e não jogarmos pedra. Versículo de número 14, porque toda, ó, novamente, olha a lei real aqui, ó. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo, quem ama a si mesmo, porque eu não vou querer que ninguém faça acepção comigo, então por isso eu não vou fazer os outros. Versículo de número 13, já estamos terminando. Porque o juízo será sem misericórdia, porque aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavra misericórdia, irmãos, diz assim, tem origem latina e é formada pela junção misere, ou seja, ter compaixão, e cordes, coração, ou seja, ter compaixão do coração, significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Olha o que é misericórdia? É o que nós chamamos de empatia, é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro está sentindo, aproximar o seu sentimento dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas, misericórdia. Então, irmãos, que a cada dia, eu e você, possamos exercer a misericórdia, porque se eu não for misericordioso, o Senhor também não usará de misericórdia para com a minha vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e que o nosso amor, irmão, não seja apenas de lábios, mas de coração sincero, um amor não fingido, um amor derramado, entranhado em nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe o pastor Vinícius por essa palavra nessa noite, foi de muita importância para nós. Irmãos, eu costumo dizer que todos os cultos são importantes, eu não costumo dizer, para mim todo culto na presença de Jesus tem uma importância grandiosa para mim. Por quê? Porque Jesus se faz presente. No domingo Jesus se faz presente, na segunda se faz presente, na quarta se faz presente. Mas um culto específico de ensino, um culto como esse, irmão, a gente aprende muito. E a palavra, como foi dito aqui, ela tem a sua finalidade e ela fala muito aos nossos corações. Às vezes tem coisas que às vezes passa desapercebido. A gente está na igreja todo dia e nem sempre a gente ouve aquilo que a gente precisa ouvir. Você imagina aqueles crentes que só vêm no domingo. Nada contra quem só vem no domingo, domingueiro, viu? Crente domingueiro. Mas, irmão, tem crente que só vem no domingo. O que ele escuta no domingo é a comida da semana toda, é o que supostamente tem que fazer com que ele sobreviva a semana toda. A gente vindo todos os dias, às vezes a gente fala, igual hoje, graças a Deus, estou saindo daqui satisfeito, feliz com tudo que eu vi, porque tem muita coisa, a gente fala, meu Deus, fala, Jesus, eu precisava ouvir isso aí mesmo, está vendo? E Deus falou aos nossos corações. Que Deus abençoe o pastor Vinícius de uma forma maravilhosa. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu convido aqui à frente, cadê o presbítero Adaías? Eu vi o presbítero Adaías aí. Será que ele já foi embora? Não, né? Presbítero Adaías, está lá? Nós vamos receber a bênção apostólica, ele vai estar agradecendo a Deus e também dando a bênção apostólica aqui nessa noite. Chama o presbítero Adaías para mim aí atrás, aí, faça favor, amém? Eu vou estar orando, ele vai estar dando a bênção apostólica. Nós vamos orar, lembrando os irmãos que quarta-feira nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nome de Jesus, que eu estou falando de quarta porque geralmente eu priorizo os cultos, né? Mas amanhã nós estamos aqui com reunião de obreiros,
amanhã nós temos a nossa reunião de obreiros e também a oração. Oração dessa semana, nós temos oração todos os dias, em decorrência da ceia do Senhor, que será sábado, amém? Vamos agradecer a Deus. O presbítero Adaías vai estar dando aquela bênção apostólica que só ele sabe dar, que até hoje eu não aprendi, até porque ele falou assim, é fácil, mas todo dia que ele dá a bênção apostólica, ele muda as palavras, fica difícil decorar, né? Vamos agradecer a Deus. Grande, eterno e maravilhoso Pai, te damos graça por esse culto maravilhoso, ó Deus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, é um Deus que se importa com cada um de nós, e te peço, ó Deus, continue tomando conta das nossas vidas e nunca deixe de falar aos nossos corações como tem falado no dia de hoje. Senhor, seja conosco, nos exorte, nos edifique, nos console, tudo conforme a necessidade que haja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estende as tuas mãos, por favor. Que o infalível, grande amor, ágape, bálsamo de Deus, o nosso Pai, e a incomparável graça salvadora do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o Filho, o Redentor, Emanuel, Deus conosco, e a incomparável Espírito Santo, que esteja com todos nós, que aguarda o zoar da última trombeta. E todo pode dizer comigo? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.